Êxodo, capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue em toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio.
Êxodo, capítulo 7. Quando Deus ergue sua mão sobre o Egito. O amanhecer sobre o Egito parece comum, mas o mundo está prestes a mudar. Moisés e Arão acordam conscientes de que aquele dia não será como os outros. O capítulo anterior terminou com a promessa firme de Deus, e agora essa promessa começará a tomar forma diante dos olhos de homens e reis. O Egito verá o que acontece quando Deus decide mover sua mão sobre uma nação. O Senhor fala com Moisés novamente, e suas palavras quebram toda dúvida. Vê que te tenho posto por Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Não é Moisés que se exalta, é Deus quem o estabelece. O libertador que um dia fugiu, agora é colocado na posição de autoridade espiritual. Assim como um rei tem um porta-voz, o Senhor diz: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão falará a Faraó. A missão está definida, a ordem está clara, a autoridade vem do céu. E então, Deus anuncia algo profundo. O coração de Faraó será endurecido, não por descuido, mas por propósito. O Senhor não está frustrado com a resistência do rei. Ele está usando essa resistência como palco para a sua glória. O endurecimento do coração de Faraó não é falha do plano, é parte do plano. Billy Graham dizia que, quando o orgulho humano se levanta, Deus o usa como escada para revelar sua soberania. E aqui começa essa revelação. O Senhor declara: multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. O Egito é a nação mais poderosa da época, e será justamente ali que a mão divina se manifestará com força. Deus não escolheu um lugar escondido, escolheu o centro político e militar do mundo conhecido. A libertação de Israel se tornará testemunho para gerações futuras. A missão é reafirmada com clareza. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Essa frase brilha como ouro no texto. Eles não argumentam, não negociam, não adaptam a ordem. Eles obedecem. A obediência é a porta por onde o poder de Deus entra na história. E então, o capítulo anuncia um detalhe importante. Moisés era da idade de 80 anos e Arão de 83 quando falaram com Faraó. O céu não está preocupado com idade. A força do corpo não determina o vigor do chamado. Billy Graham dizia que, quando Deus chama alguém, ele sustenta esse alguém até cumprir o propósito. E Moisés é prova disso. A idade não limita, apenas o prepara. O encontro com Faraó está marcado. O trono mais orgulhoso da terra será confrontado pelo Deus invisível. Não há exércitos, não há carros, não há armas. Apenas 2 homens e um cajado. Mas quando Deus está presente, isso é mais que suficiente. Faraó exige um sinal. Ele quer ver se a palavra que Moisés traz tem poder. E o Senhor já havia dado instruções. Quando Faraó vos falar, dizendo: fazei milagres, dirás a Arão: lança o teu cajado diante de Faraó, e ele se tornará em serpente. A cena é tensa e solene. O trono está cheio de guardas, conselheiros, escribas e sacerdotes egípcios. O símbolo do poder humano está ali, mas o céu também está. Arão lança o cajado, e diante dos olhos de todos, ele se transforma em serpente. O impossível se torna visível. A autoridade divina se manifesta. Mas o Egito tenta imitar o poder de Deus. Os magos e encantadores lançam seus cajados e também se transformam em serpentes. O palácio celebra. Faraó sorri, acreditando que o poder dos deuses egípcios se iguala ao poder do Deus de Israel. Mas o texto revela o detalhe que muda tudo. Porém, o cajado de Arão tragou os seus cajados. A serpente do Senhor devora as serpentes do Egito. A imagem é clara e profética. O poder humano pode tentar imitar,
mas jamais pode prevalecer. Quando Deus se levanta, nenhum trono permanece de pé. Mas mesmo assim, o coração de Faraó permanece endurecido. Ele não ouve, ele não cede, ele não teme. Mas Deus já havia anunciado. O endurecimento não surpreende o céu, apenas confirma que o plano está em andamento. Billy Graham dizia que, quando Deus começa a agir, a resistência não atrapalha, apenas evidencia a grandeza do milagre que virá. E é exatamente isso que está acontecendo. O Senhor então dá uma nova ordem. Moisés deverá encontrar Faraó pela manhã, às margens do rio Nilo, o rio mais sagrado do Egito, o deus mais venerado da religião egípcia, o símbolo máximo da economia e da vida do país. E é ali, justamente ali, que Deus vai começar a julgar a nação que oprimiu seu povo. Moisés leva o cajado, o mesmo que se transformou em serpente, o mesmo que se tornará instrumento de sinais, o mesmo que abrirá o Mar Vermelho. O capítulo está apenas começando e o Egito ainda não faz ideia do Deus que está prestes a enfrentar. O rio que se torna sinal. O sol começa a subir sobre o Egito, quando Moisés e Arão caminham em direção ao rio Nilo. Aquele rio não é apenas água, é símbolo de vida, riqueza e religião. Os egípcios o consideram sagrado. Vários de seus deuses estão ligados ao Nilo. É o coração da nação. Se o Nilo prospera, o Egito prospera. Se o Nilo é ferido, todo o Egito sente. E é justamente ali que Deus manda Moisés encontrar Faraó. O rei desce ao rio para cumprir seus rituais matinais, como era costume entre os faraós. Ele se vê como filho dos deuses, como o mediador entre o céu e a terra. Mas naquele dia ele estará diante do Deus verdadeiro, não para honrá-lo, mas para enfrentá-lo. Moisés o encontra nas margens do rio. A cena é solene. Guardas ao redor, sacerdotes egípcios, conselheiros e 2 homens simples com um cajado na mão, mas carregando a presença do Eterno. O Senhor havia dito a Moisés: dize a Faraó, assim diz o Senhor, isto saberás que eu sou o Senhor. Esse é o propósito. Não é apenas libertar Israel, é revelar Deus ao Egito e ao mundo. Então Moisés instrui a Arão diante do rei: tome o teu cajado e estenda a mão sobre as águas do Egito. Arão obedece. A obediência é o maior instrumento do milagre. Ele levanta o cajado e toca as águas do rio. E diante de todos, o Nilo começa a se transformar em sangue. Não é metáfora, não é ilusão, não é fenômeno natural. É juízo, um golpe direto nos deuses egípcios. Os peixes morrem, o rio exala mau cheiro, os canais, poços e reservatórios ficam contaminados. Toda a terra sente o golpe. Bilhões de litros de água, o orgulho do Egito, tornam-se inúteis. A imagem é devastadora. O Egito percebe que sua fonte de vida foi tocada pela mão do Altíssimo. Mas o texto revela algo chocante. Os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos. Eles tentam imitar novamente. Eles conseguem reproduzir o sinal, mas não conseguem revertê-lo. E essa diferença é crucial. O homem pode tentar copiar, mas não consegue desfazer o que Deus faz. Pode tentar igualar, mas não pode impedir a vontade do Senhor. Billy Graham dizia que o inimigo imita o milagre, mas nunca produz libertação. E é exatamente isso que vemos aqui. Faraó olha para o rio em sangue e continua endurecido. Ele volta para o palácio como se nada tivesse acontecido. A cegueira espiritual é mais profunda que qualquer juízo. O Egito inteiro sofre, mas o coração do rei permanece fechado.
Essa é a tragédia do orgulho. Mesmo quando Deus fala alto, o homem prefere manter o próprio trono. Durante 7 dias, o Egito se afoga no odor da morte. Os poços são escavados às pressas. As pessoas tentam desesperadamente encontrar água potável. Mas o juízo é total. Quando Deus ergue sua mão, nem o rio mais poderoso da terra resiste. E enquanto o Egito sofre, Moisés e Arão aprendem algo precioso. A mão que feriu o Nilo será a mesma que levantará Israel. O Deus que transforma a água em sangue é o mesmo que abrirá o Mar Vermelho. O Senhor está mostrando sinais não apenas para julgar, mas para preparar. Cada golpe no Egito é também uma mensagem para Israel. Eu sou capaz. Eu sou poderoso. Eu sou fiel. Billy Graham dizia que o inimigo imita o milagre, mas nunca produz libertação. E é exatamente isso que vemos aqui. A primeira praga termina, mas o plano divino está apenas começando. O Egito está sendo abalado desde o coração do seu poder. O povo já sente que está diante de algo sobrenatural. O medo se espalha. Os sussurros aumentam. A terra que antes se orgulhava, agora treme. O nome do Senhor começa a ecoar nos corredores do palácio e nas casas dos escravos. A primeira batalha foi travada no rio. A próxima será travada na própria estrutura da vida diária egípcia. O cenário está montado para o avanço dos sinais. O Egito está debilitado e a mão de Deus ainda está erguida. Quando o céu desafia os reinos da terra. A primeira praga havia abalado o Egito, mas o endurecimento do coração de Faraó revelava algo ainda maior. Não era apenas uma disputa entre nações, era um confronto entre o orgulho humano e a soberania de Deus. O céu não estava apenas comunicando um alerta, estava estabelecendo autoridade. O Egito aprenderia, de forma dolorosa, que nenhum trono da terra pode resistir ao trono do Eterno. A transformação das águas em sangue não só feriu a economia, mas expôs a fragilidade dos deuses egípcios. O rio que eles veneravam agora era juízo em estado líquido. No entanto, Faraó preferiu confiar em seus magos em vez de reconhecer a mão do Senhor. Billy Graham dizia que a maior cegueira não é a dos olhos, mas a de um coração que se recusa a se render. E essa era a cegueira que dominava o trono do Egito. O texto continua mostrando que, apesar do sofrimento, o rei não ouve. Ele fecha as portas do palácio como quem tenta se esconder do poder que já está à sua porta. Mas ninguém pode se esconder de Deus. Nenhum muro é tão alto, nenhum palácio tão seguro, nenhuma coroa tão pesada que impeça o Eterno de agir. Quando Deus se levanta, até o mais poderoso dos homens treme, mesmo que não admita. O povo do Egito cava ao redor do rio em busca de água. As margens ficam cheias de buracos. Homens e mulheres correm de um lado para outro, tentando escapar da calamidade, mas o juízo permanece firme. O Nilo, antes motivo de orgulho, agora se torna símbolo de impotência. Aquele rio que sustentava a agricultura, o comércio e a religião, agora grita uma verdade essencial. Deus é Senhor sobre tudo, até sobre aquilo que o homem idolatra. E enquanto o Egito mergulha na agonia, algo acontece no coração de Moisés. Ele percebe que não está mais diante apenas da missão de libertar Israel. Está diante da revelação do caráter de Deus para todas as nações. Os sinais não são apenas milagres, são mensagens. Mensagens para Israel, para o Egito, para as nações vizinhas e para cada geração que leria essas palavras. Deus está dizendo: eu sou o Senhor, eu controlo a história, eu julgo a injustiça, eu cumpro o que prometo. Mas Moisés também aprende algo sobre si mesmo. Ele vê que o poder não está no cajado, nem na sua voz, nem na sua habilidade. O poder está no Deus que falou no meio da sarça.
no Deus que revelou seu nome, no Deus que prometeu libertar seu povo com mão forte. Billy Graham dizia que quando Deus faz algo grande, ele começa com alguém pequeno.